Perder um ente querido é um momento muito difícil, mas essa situação pode ficar ainda mais complicada quando a família precisa decidir ou não pela cremação. Para discutir os aspectos legais sobre essa situação, nós vamos conversar com o Dr. Rômulo Sus, que é advogado especialista em direito civil. Dr. Rômulo, essa vontade da cremação deve estar registrada em cartório? Não, não há necessidade desse registro, não, dessa formalidade, mas pela legislação federal, que é a Lei de Registros Públicos, há necessidade da vontade do falecido estar expressa num documento, mesmo que particular, né? Agora, os estados e os municípios, eles podem regulamentar essa lei federal e cada um regulamenta da forma que entender mais pertinente. Por exemplo, o Distrito Federal, agora recentemente, no mês de março desse ano, através de uma lei distrital, ele regulamentou essa situação. Então, no Distrito Federal, se o falecido não tiver deixado um documento escrito falando da sua vontade de ser cremado, os próprios familiares, esposa, filhos, podem redigir um documento declarando ser da vontade do falecido se submeter à cremação. E, nesse caso, então, vale esse tipo de documento. Caso a pessoa não tenha registrado essa vontade, o familiar hoje, ele pode, então, pedir a cremação? Seria uma prova testemunhal, só que reduzida a termo num documento. Doutor Rômulo, em caso de morte violenta, como é que se age? Tem que ter uma autorização judicial? No caso de morte violenta, há necessidade de autorização da justiça. Por quê? Porque pode ser que exista um cunho aí de homicídio, a possibilidade de ter ocorrido um homicídio. Então, primeiro a justiça vai liberar aquelas partes do corpo, ou o corpo, depois de analisar se há necessidade ou não de se fazer um laudo, um exame cadavérico mais específico a respeito do tema. E, na sua opinião, a legislação que trata desse assunto, tanto a legislação municipal que tem no país todo, quanto a federal, ela é boa ou ela ainda é muito ampla? Não. Sobre esse assunto, nós não temos nada muito específico no país, nem doutrinadores, nem decisões judiciais. A legislação também ela é muito falha. A nossa legislação aqui do Distrito Federal é um artigo com alguns incisos. A legislação federal também, que trata desse tema, esse tema está inserido numa legislação de registro público, também é um artigo com um parágrafo ou dois. Então, é um tema que há necessidade dos legisladores olharem de uma forma melhor para ele, porque há muitas dúvidas, né? Há necessidade de esclarecimento e de deliberação a respeito. Regras são necessárias para que se evite a cremação clandestina de corpos. Esse registro público, de acordo com a lei federal, ele não especifica nada, é uma legislação bem aberta. É uma legislação aberta que trata dos registros públicos e, num determinado artigo, ele fala da cremação. Essa questão da cremação por morte violenta, necessidade de autorização judicial, necessidade de um laudo, do atestado de óbito com laudo de um perito judicial, de um médico também. Então, assim, são questões muito superficiais que são abordadas ali nessa legislação.